Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa aula 14, onde a gente vai começar agora uma parte nova da matéria, tá? Que está relacionada à análise transitória de circuitos elétricos. Tá? Essa análise transitória significa que eu vou ter uma modificação na topologia do meu circuito, tá? Isso pode ser a conexão de uma fonte nova, a desconexão de uma fonte, a conexão de um novo elemento no meu circuito, e a gente vai analisar a evolução das tensões e correntes, tá? Desde que ela estava antes em vamos chamar assim, de um estado estacionário, não é? Antes dessa modificação, vamos analisar qual vai ser digamos, a evolução dessas variáveis ao longo do tempo até estabilizar em um novo valor. Tá? Quando a gente trabalha com circuitos que contêm apenas fontes e resistores, como foi o caso de todas as aulas anteriores, essa evolução de tensão e corrente é uma evolução instantânea, tá? Porque a relação entre tensão e corrente em um resistor, ela é uma função linear, não é? É dada lá pela lei de Ohm. A gente sabe que a tensão no resistor é a resistência vezes a corrente. Então, se qualquer um deles modificar a sua forma de onda, o seu valor, o outro vai modificar instantaneamente, tá? Mas nós temos dois elementos que a gente chama de elementos armazenadores de energia, tá? Que são os indutores e os capacitores. Tá? E esses elementos vão ser a base da minha análise transitória de circuitos elétricos. Tá? Por que eles são a base? Porque eles vão inserir uma determinada dinâmica nesse meu circuito. Tá? Essa dinâmica significa que para eu carregar um capacitor ou um indutor, não é uma coisa instantânea. Tá? Ele leva um determinado tempo, tem uma determinada evolução de tensão e corrente nesse elemento. Tá? E da mesma forma para descarregar. Tá? Quando ele se descarrega, ele também não se descarrega instantaneamente. Tá? Ele se descarrega aos poucos. Então, antes da gente analisar os circuitos que vão, ou a análise transitória dos circuitos, né, a gente precisa entender a respeito dos elementos que armazenam a energia, tá? Que nesse caso aqui vai ser tudo que a gente vai ver nessa unidade 5, que são os elementos armazenadores de energia, indutores e capacitores. Tá? A gente pode dizer que esse armazenamento de energia, no caso dos indutores, ele vai estar no campo magnético desses indutores, e no caso dos capacitores, a energia vai ser armazenada no seu campo elétrico. Tá? Então a gente vai ver agora um pouco a respeito das características construtivas, a questão de relação, principalmente o que a gente precisa entender é a relação entre tensão e corrente nesses elementos, tá? Que ela já não é uma relação como no caso do resistor, que era uma função linear, mas ela passa a ser uma função diferencial, tá? Ou seja, uma derivada. Sempre a relação entre tensão e corrente nesses elementos vai estar relacionada a uma derivada, certo? A gente vai ver agora como funciona isso. Tá? Então, como eu tinha comentado, né, até a aula passada, né, até a nossa primeira avaliação, a gente só trabalhou com o elemento passivo resistor, certo? Só que em circuitos elétricos são 3 elementos passivos que a gente trabalha, tá? Que são os resistores, os indutores e os capacitores. Tá? A gente só tinha trabalhado com resistores porque a gente estava vendo toda a parte de teoremas de circuitos, né? Questão de leis de Kirchhoff,
análise de malhas, análise nodal, tá? E isso aí tudo de uma forma estática, tá? Ou seja, sem nenhum transitório. Então, não tinha fundamento eu ter nenhum indutor ou capacitor. A gente vai ver que eles, quando eles estão num regime estacionário, tá, que não tem variação de tensão ou de corrente, eles vão ser representados como um circuito aberto, no caso do capacitor, e um curto-circuito, no caso do indutor. Tá? Então, a gente não teria por que analisar circuitos com esses elementos antes de entrar na análise transitória de circuitos. Tá? Por outro lado, agora na análise transitória, esses elementos vão ser a base da nossa análise. Tá? Por quê? Porque eles são os elementos que têm a capacidade de armazenar energia elétrica. Tá? Armazena num momento e descarrega no outro. Tá? O que a gente vai ver, pessoal, em termos de capacitores e indutores nesta disciplina, está relacionado ao comportamento básico desses elementos. Tá? Basicamente, como que se comporta a tensão e corrente por esses elementos. Tá? Mas esses dois elementos, eles vão ser extremamente utilizados em todo o curso de vocês, tá? Porque depois eles vão ser a base para se fazer filtros, certo? Quando vocês trabalharem com a parte de circuitos CA, eles vão ter o que a gente chama de impedância, né? Uma reatância indutiva, reatância capacitiva. Tá? Ele tem uma série de usos. Tá? Na verdade, vocês não vão encontrar praticamente nenhum circuito eletrônico construído que não tenha indutores e capacitores. Tá? E geralmente os dois juntos. Tá bom? Então é um elemento extremamente importante. Tá? E por que ele é tão importante assim? O resistor não é importante também? O resistor ele tem o papel dele, tá? Mas o resistor, o principal papel dele é dissipação de energia. Tá? Ele vai dissipar de alguma maneira, né? Então vai ter queda de tensão, vai poder regular um valor de corrente. Mas esses dois elementos, o indutor e o capacitor, eles não consomem energia. Tá? Eles não consomem potência ativa. A gente pode, vocês vão ver essa definição em circuitos 2, tá? Mas eles vão só armazenar em um momento e descarregar no outro, tá? A gente vai ver então esses dois elementos na aula de hoje, começando pelos capacitores, tá? Então, a gente pode definir o capacitor como um elemento passivo, tá? Que ele é construído para armazenar energia no seu campo elétrico, certo? Como é a energia armazenada no campo elétrico, ela é armazenada na forma de tensão, tá bom? Se a gente for pensar em termos construtivos, tá? Um capacitor ele é formado de duas placas condutoras, tá? Separadas, tá? Elas não podem ter contato elétrico entre essas duas placas, então elas são separadas pelo que a gente chama de um dielétrico. Tá? Um dielétrico é uma camada isolante, né, que vai separar essas duas placas. Tá? Mas por que são placas? Por que não são trilhas? Né? Por que não são dois fios? Tá? São placas porque a capacitância, o valor da capacitância, ele está relacionado muito com a área dessas duas placas, certo? Ou seja, quanto maior a área dessas placas, maior a capacitância que eu vou ter. Quer dizer que eu não posso ter capacitância entre duas trilhas, entre dois fios? Tenho também, tá? Mas são valores bem menores, digamos assim, tá? Bem mais insignificantes. Então, se a gente for pensar em termos de construção física do capacitor, a gente vai ter duas placas, não é, com uma determinada distância entre elas,
E o material que separa essas placas, ele tem o que a gente chama de uma permissividade do material dielétrico. Tá? Então, a equação que define a capacitância, ela é essa permissividade, que é do material, não é, que separa as duas placas, multiplicado pela área das placas e dividido pela distância que separa essas duas placas. Tá? Então, quer dizer que quanto mais próximas estiverem essas placas, maior a capacitância que eu vou ter. Tá? Daí uma primeira pergunta que vocês podem fazer é a seguinte: tá, mas por que então que eu não aproximo tanto que eu consigo uma capacitância enorme com uma área muito pequena de placas? Tá? Aí vai entrar numa outra limitação física desses elementos, tá? Que é a tensão que eu posso ter entre essas duas placas. Tá? Quanto mais eu aproximo as duas placas, menor é a tensão que eu posso, é a diferença de potencial que eu posso ter entre as duas placas, tá? Porque se essa tensão passa de um determinado valor limite, eu passo a ter circulação de corrente de uma placa para outra mesmo sem ter condução elétrica, que é quando a gente fala que a gente rompe o dielétrico do capacitor, tá bom? Então não adianta eu querer aproximar indefinidamente as duas placas, porque daí eu vou ter que trabalhar com tensões muito pequenas nesse elemento, tá bom? Bom, como que funciona o capacitor? Quando eu conecto uma fonte de tensão, e aqui a gente vai trabalhar, vai pensar em termos de tensão CC, tá bom? Ou corrente CC. Então, quando eu conecto uma fonte nas placas desse capacitor, eu começo a depositar cargas positivas, não é? Onde eu tenho polaridade positiva, cargas negativas, onde a minha polaridade é negativa, tá bom? Então, a gente diz, nesse caso, que o capacitor armazena uma carga elétrica, tá? E que ela vai ser diretamente proporcional à tensão que eu tenho entre essas duas placas. Tá? Então, a gente pode dizer que a capacitância, tá? A capacitância do capacitor, ela é a constante de proporcionalidade entre a carga armazenada no meu capacitor e a tensão, certo? Onde a carga, aqui vocês podem ver por essa equação, não é? A carga é a capacitância multiplicada pela tensão. Tá? Então, é essa constante de proporcionalidade. A gente sabe também das nossas primeiras aulas, não é, de circuitos, onde a gente viu digamos, as definições de tensão, corrente, carga elétrica, tudo isso, né? A gente viu que a carga elétrica ela corresponde ao fluxo de carga por unidade de tempo, lá na nossa primeira aula, tá? Ou seja, a corrente elétrica ela é a derivada da carga no tempo, tá? Então, se eu derivar a minha carga, não é, do meu capacitor, eu vou ter que a corrente no capacitor é a capacitância vezes a derivada da tensão, tá? Porque a capacitância é uma constante, não é? Quando deriva, ela cai fora da derivada, e eu fico aqui só com a derivada da tensão, certo? Então vocês podem ver que a corrente no capacitor e a tensão, elas se relacionam por uma equação diferencial, tá? Ou seja, por uma derivada. E esse aí é a principal característica desses elementos. Tá? Essa relação diferencial que eu tenho entre tensão e corrente. Tá? Da mesma forma, não é, que eu relaciono por uma derivada, eu posso obter a tensão no meu capacitor integrando a corrente. Não é? Se eu pegar essa equação anterior aqui, né, da corrente C vezes a derivada da tensão, eu posso isolar, não é, o meu dV em um lado e faço a integral dos dois lados, daí eu tenho que a tensão é 1 sobre C vezes a integral da corrente no tempo, tá bom?
Quando a gente faz essa integral, não é, o limite inferior seria menos infinito, que a gente chama, não é, até t, certo? Até um determinado valor de tempo que a gente quer analisar, tá? Mas geralmente quando a gente trabalhar com circuitos, com análise transitória de circuitos, a gente vai ter dois momentos diferentes, tá? Que é o que eu chamo de um meu momento, no meu período para t menor do que zero, tá? O que seria o t menor do que zero? É todo o tempo que passou até o momento em que eu aplico uma mudança no meu circuito, tá? Ou, por exemplo, um interruptor que fecha, e eu vou analisar a evolução das variáveis a partir desse momento, tá? Então, se eu dividir essa integral, não é, entre esse momento menor do que zero e maior do que zero, aqui para o tempo maior do que zero, né, ou seja, a integral de zero até t, eu vou ter a evolução da minha variável, e a minha integral de menos infinito até zero vai me dar um valor de tensão no meu capacitor. É um VD0 que eu chamo, tá? Esse VD0 ele corresponde ao que a gente chama de condição inicial de tensão no meu capacitor, no instante t igual a zero. Tá? Se a gente relacionar lá com a questão da resolução, né, de integrais, seria como aquela constante da integração. Tá bom? Outra questão importante aqui que a gente tem no caso dos capacitores e dos indutores também é que continua valendo a nossa convenção da polaridade de tensão e sentido da corrente para elementos passivos, tá? Ou seja, a corrente, quando estiver circulando por um capacitor, ela entra pelo positivo de tensão e sai pelo negativo. Tá bom? Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Porque se a gente inverter essa relação, a gente vai acabar não encontrando as respostas das nossos exercícios, da nossa prova, enfim. Tá? E também a gente pode falar com relação à energia que está armazenada nesse capacitor. Geralmente a gente não vai fazer cálculos de energia, tá, pessoal? Não vou pedir para vocês calcularem energia no capacitor ou no indutor, tá? Mas para que vocês saibam, a energia armazenada, ela está relacionada com a capacitância do meu capacitor e a tensão ao quadrado, tá? Então a equação que define a energia seria 1/2 da capacitância vezes a tensão ao quadrado. Tá? Isso aqui é a definição da energia armazenada. Aqui ela está variável no tempo, não é? Mas a partir do momento que eu tenho uma tensão constante armazenada no meu capacitor, eu tenho uma determinada energia armazenada, né, que também vai ser constante. Bom, com relação à propriedade dos capacitores, a gente vai deduzir ou inferir as propriedades desses elementos em função dessa relação entre tensão e corrente que a gente viu nos slides anteriores. Tá? Então eu puxei aqui de volta para vocês estarem observando, não é, que no capacitor a corrente está relacionada com a derivada da tensão, certo? E a tensão ela está relacionada com a integral da corrente. Tá? Então, pessoal, qual é a primeira propriedade que eu posso obter dessas equações? Olha aqui, ó, analisando essa primeira equação, a equação da corrente no capacitor. Ela é C vezes a derivada da tensão, certo? O que significa derivada, né, pessoal? Se a gente for pensar nessa função matemática, como que a gente representa fisicamente? Uma derivada é uma variação, não é? Ou seja, eu só vou ter corrente circulando no meu capacitor
se a tensão sobre ele estiver variando, tá? Ou seja, a partir do momento que a tensão no meu capacitor ela é constante, ela não varia, a corrente é zero, certo? Nesse caso, a gente tira aqui a primeira propriedade que vai ser importantíssima para análise desse tipo de circuito, que é que o meu capacitor em CC, ou seja, quando eu não tenho variação de tensão sobre ele, ele corresponde a um circuito aberto, né, porque a corrente é zero. Tá? Essa aqui, então, é uma primeira propriedade, certo? A minha segunda propriedade, que é importantíssima também na análise desse tipo de circuito, é que a tensão no meu capacitor não pode variar instantaneamente. Tá? Por que não pode variar instantaneamente? Porque para eu variar instantaneamente a tensão no meu capacitor, eu precisaria de uma corrente infinita, tá? Que fisicamente é impossível. Então, a gente sempre considera que instantaneamente a tensão do capacitor não varia. Tá? E por que isso aí é tão importante, pessoal? Pelo seguinte, vocês podem ver aqui, ó, quando eu estiver equacionando a tensão do meu capacitor, isso aqui vai depender do quê? Vai depender desse V0. Tá? O que é esse V0? É a condição inicial da tensão no capacitor. Tá? Eu falei para vocês que a gente vai ter duas situações distintas, não é? O meu circuito para T menor do que zero, certo? Que é quando eu vou obter essa condição inicial da tensão no meu capacitor, tá? Esse meu T menor do que zero vai servir só para eu obter esse valor aqui, e o meu período para T maior do que zero, tá? Que é justamente quando eu quero analisar a evolução, aqui no caso da tensão no meu capacitor. Tá? Mas isso aqui, ó, eu preciso saber, que é a condição inicial. E uma coisa importantíssima é a seguinte: se eu pensar, imaginem um interruptor fechando, tá? Uma chave fechando no circuito de vocês. O tempo que ela leva para fechar é o que a gente chama de um infinitésimo de segundo, tá? Ou seja, é praticamente instantâneo, tá? Só não é instantâneo porque o período, digamos, o instante que a chave está aberta e que ela está fechada são instantes diferentes, tá? Mas a diferença entre eles é pouquíssima, tá? Então quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tiver em mente que a tensão no capacitor não pode variar instantaneamente, isso significa que esse V0 para o meu tempo, o que eu chamo de zero menos, tá? Isso aí vocês devem estar fazendo relação com o que vocês viram já em cálculo no curso de vocês, tá? Mas o meu V0 de zero menos, ou seja, o meu V de zero menos, ele vai ser igual ao meu V de zero mais, tá? Ou seja, no instante que eu fechar o meu interruptor, a tensão do capacitor não vai variar de quando o meu interruptor estava aberto para quando ele fechou, naquele exato instante. Né? A partir dali, ele vai começar a variar. Mas a condição inicial, tá? Ou seja, o valor inicial que vai começar a evolução daquela tensão, vai ser dado por esse valor inicial. Tá? Que eu sei que ele vai ser igual em zero menos e zero mais, porque a tensão no capacitor não pode variar instantaneamente, o que é uma propriedade do meu capacitor. Tá? Então isso aqui vocês têm que ter muito claro na cabeça de vocês. Tá? É que a tensão no capacitor não pode variar instantaneamente, diferentemente da corrente. Tá? A corrente pode, a tensão que não pode. Tá bom? E a terceira propriedade que a gente tem aqui dos capacitores é que eles não dissipam energia. Tá? Eles podem armazenar energia
e podem fornecer energia, podem se descarregar num circuito, tá? Mas eles não vão dissipar energia. Tá? Quem dissipa energia, o elemento que dissipa energia, são os resistores, certo? Outro ponto que a gente precisa saber como funciona também é a conexão de capacitores em série, em paralelo, né? O que acontece quando eu conecto esses elementos em série ou paralelo, tá? Então aqui eu coloquei só um slide aqui explicando rapidinho como que a gente faz essa análise, mas é a mesma análise que a gente fez para resistores, conexão série paralela de resistores, tá? Que isso aí vai ser dado pelas leis de Kirchhoff, tá? A lei das correntes de Kirchhoff, para o caso da conexão em paralelo, e a lei das tensões de Kirchhoff, no caso da conexão em série. Vocês podem ver aqui na esquerda, não é? Quando eu conecto em paralelo os meus capacitores, eu tenho que a corrente total aplicada é igual à soma das correntes em cada um dos capacitores. Tá? Isso aqui é a lei das correntes de Kirchhoff. Então vocês podem ver aqui que o IDT é igual a I1DT mais I2DT até IN. Tá? Depende de quantos capacitores estão conectados em paralelo. E se eu pegar a equação da corrente no capacitor, eu sei que ela é C vezes a derivada da tensão, certo? A tensão, a derivada da tensão é a mesma em todos os capacitores, tá? Porque eles estão em paralelo, eles estão submetidos à mesma tensão. Então eu posso fazer que a corrente é a derivada da tensão, em evidência, não é? Que multiplica C1 mais C2 mais C3 até Cn, tá? Isso significa que a capacitância equivalente de uma conexão paralela de capacitores é a soma das capacitâncias, tá? Então aqui tem que ter um pequeno cuidado, né? Porque ela é o contrário da conexão de resistores. Tá? Vocês lembram que os resistores, quando eles estão em série, que a gente soma as resistências. E no caso das capacitâncias, quando elas estão em paralelo, é quando a gente soma as capacitâncias. Tá? Da mesma forma, eu posso analisar pela lei das tensões de Kirchhoff uma conexão série. Tá? E vocês podem ver aqui a equação da malha, não é? Dessa malha de tensão. E eu sei que a tensão ela é 1 sobre C vezes a integral da corrente, não é? A corrente é a mesma em todos os capacitores, porque eles estão em série, não é? Então eu posso colocar o 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, não é? Que multiplica a integral que vai estar em evidência. Tá? Então quer dizer que 1 sobre a capacitância equivalente é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 até 1 sobre Cn. Tá? Ou seja, a conexão em série de capacitores ela tem a mesma equação da conexão paralela de resistores. Tá? Mas geralmente a gente não vai ter uma conexão de capacitores numa análise transitória de circuitos. A gente vai ter um capacitor, no máximo 2, no circuito, e que a gente provavelmente não vai associar eles em série ou paralelo. Tá? Bom, se eu for pensar no funcionamento do meu capacitor, eu peguei aqui um funcionamento mais simples, tá, pessoal? Eu peguei aqui um capacitor, que vocês podem ver aqui, inicialmente ele está descarregado, tá? Ou seja, o meu VCD0 é 0, ele está totalmente descarregado, e em T igual a 0 eu vou fechar uma chave que conecta uma fonte de tensão em série com um resistor. Tá? Então o que acontece, qual é a evolução das variáveis elétricas nesse circuito? Aqui ainda eu não tô querendo fazer nenhuma análise matemática, tá, pessoal? Não vou gerar nenhum cálculo, nenhuma função, nem nada. O que eu quero é que vocês entendam o funcionamento físico desse circuito, tá? Porque a partir desse entendimento físico vai ficar bem mais fácil vocês entenderem depois a questão matemática, tá? Então, no exato instante, momento que eu fechar essa chave, tá?
a tensão do meu capacitor ela é nula, não é? Porque eu sei que ele está, isso aí foi dado para vocês, que a tensão inicial desse capacitor é zero. Tá? E o que a gente viu lá nas propriedades dos capacitores? É que não pode variar instantaneamente a tensão sobre o meu capacitor. Tá? Então quer dizer que quando eu fechei essa chave, a chave fechou, ligou o contato aqui, ligou essa fonte, fechou essa malha, a tensão nesse capacitor continua sendo zero. Tá? Se essa tensão é zero, tá? Nesse capacitor, quer dizer que se eu fizer aqui a lei das tensões, não é? A tensão da fonte, né, menos a tensão da fonte, mais a tensão desse resistor, mais a tensão igual a zero, quer dizer que toda essa tensão vai estar aplicada sobre o meu resistor, né, porque aqui vai ser zero no momento, né, no instante t igual a zero mais, certo? Mas ela aparece aqui nos terminais do meu resistor. Tá? Se eu aplico uma tensão num resistor, o que acontece? Começa a circular uma corrente, não é? No sentido horário. Tá? Ou seja, começa a circular uma corrente aqui da esquerda para a direita nesse resistor. Certo? Isso faz com que essas cargas elétricas comecem a se acumular nas placas desse meu capacitor, não é? E a tensão sobre o meu capacitor começa a aumentar, não é? Se a tensão no meu capacitor começa a aumentar, quer dizer que a tensão sobre o resistor começa a diminuir, não é? Porque sempre o somatório dessas tensões aqui tem que ser igual a zero, tá? Então, essas cargas que se acumularam, no caso aqui, cargas positivas, não é? Elas vão repelir as cargas da placa de baixo e vai se armazenando uma tensão nesse capacitor. Tá? E esse processo ele vai se repetindo até o ponto em que essa tensão, a tensão no meu capacitor, ela é igual à tensão da minha fonte. Tá? Quando a tensão do capacitor é igual à tensão da minha fonte, qual é a tensão que eu tenho em cima do resistor? É zero, não é? E se a tensão é zero, qual é a corrente que eu tenho aqui? Zero. Então, para de circular a corrente e estabiliza a tensão desse capacitor igual à tensão da minha fonte. Tá? Então, é como se a tensão no meu capacitor ela fosse zero, né? E sofre uma evolução que a gente vai ver a partir das próximas aulas, não vai ser na aula de hoje, mas que a gente consegue resolver uma equação diferencial de primeira ordem. Isso aqui seria um circuito de primeira ordem, porque ele só tem um elemento que armazena energia. Tá? A gente vai ver que todo circuito de primeira ordem vai ter uma evolução exponencial decrescente na sua variável. Tá? Ou seja, a tensão ela começa variando rápido, né? ela sobe rápido o valor aqui, né, de zero, e ela começa a ter uma evolução mais lenta com o passar do tempo. Tá? É como um E na menos A vezes T, certo? E a gente vai ver que todo circuito de primeira ordem vai ter esse tipo de evolução. Mas agora não nos interessa isso. Eu só quero que vocês entendam, não é? Que no começo, como a tensão aqui era zero, quando eu fechei essa chave, eu vou ter a maior corrente circulando nesse circuito. Tá? Ou seja, ele faz o meu capacitor se carregar rápido. E à medida que o tempo vai passando, não é? E essa tensão vai aumentando, vai diminuindo a tensão sobre esse resistor, vai diminuindo a corrente que está carregando o meu capacitor. Logo, essa evolução da tensão ela se torna mais lenta. Tá? Então, fisicamente, o funcionamento do capacitor é esse. Tá bom? Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos de capacitores comerciais. A gente não vai chegar a trabalhar com tipos de capacitores, tá? Mas é só para que vocês tenham ideia que a gente tem vários tipos de capacitores em função da construção deles, do material utilizado.
tá? Que podem ser capacitores eletrolíticos, cerâmicos, capacitor de filme, polipropileno, tântalo, mica, tá? Qual vai ser a diferença entre eles? Vai estar muito relacionado com a densidade de capacitância, tá? Eu posso dizer aqui para vocês que a maior densidade que vocês vão encontrar vai ser no eletrolítico, tá? Vocês podem ver que ele é um tubo redondo, porque ele tem dentro dele as placas do capacitor. Ela é como se fosse, imagina um papel enrolado, tá? O papel seria como o de elétrico, e eu vou ter duas placas daí que elas vão enroladas numa forma de espiral ali dentro. Então vocês podem imaginar que a área das duas placas é enorme dentro desse capacitor, tá? Então eu consigo aqui, por exemplo, 1000 microfarad, tá? Que enquanto esses capacitores aqui, por exemplo, cerâmico, ele é da ordem de picofarad, tá? Então eu tenho micro, nano, pico, eu tenho 1 milhão de vezes mais capacitância nesse do que nesse, tá? Qual é o problema do eletrolítico? Ele vai ter uma vida útil mais baixa e ele tem polaridade. Todo eletrolítico vai ter indicado onde é o negativo, tá? E daí o positivo vai ser o outro terminal dele, tá? Ou seja, eu não posso inverter a tensão no meu capacitor eletrolítico porque ele explode, tá? Os outros capacitores já aceitam, digamos, tanto positivo quanto negativo nos dois terminais, tá? E daí aqui a gente vai ter variação da ordem de capacitância, tá? Poliéster, polipropileno vão trabalhar na área de nanofarad, tá? Tântalo, mica, cerâmico e esse polistireno também na faixa dos picofarad, e aqui a gente tem na faixa de microfarad até milifarad, tá? Então são os principais tipos assim que vocês vão encontrar. Mas como eu falei, a gente não vai chegar a trabalhar com isso na disciplina, só para que vocês conheçam. Então, pessoal, vista a parte de capacitores, eu vou apresentar para vocês também agora os indutores, tá? O indutor, apesar de ele ter uma construção física totalmente diferente do meu capacitor, tá? Porque ele é um elemento que vai armazenar energia no seu campo magnético, tá? Então vocês podem pensar que se ele armazena no campo magnético, eu preciso ter corrente circulando pelo meu indutor, tá? Diferente do capacitor, que como ele armazena no seu campo elétrico, eu preciso ter uma tensão entre as placas do meu capacitor, tá bom? Então, apesar dessa diferença física que eles vão ter, eles vão ser, digamos, muito parecidos do ponto de vista de relação de tensão e corrente nos elementos, com a diferença que eles são duais, tá? O que significa que eles são duais? Significa que o que vale para tensão no meu capacitor vai valer para corrente no meu indutor, e vice-versa, tá? Então a gente vai ver que eles são totalmente duais nesse ponto, tá? Logo a gente vai ver essas relações aí, vocês vão conseguir entender melhor, tá? Então, construtivamente, para eu construir um indutor, na verdade digamos, qualquer condutor, tá? um fio de cobre, ele tem uma indutância, tá? Só que esse valor de indutância ele é extremamente pequeno, tá? Então eu preciso ter uma modificação física nesse meu fio de modo a potencializar essa indutância, tá? E como é que eu faço isso? Em primeiro lugar, eu uso várias espiras do fio, não é? E enroladas em um núcleo magnético em que a permeância dele, tá? Ou seja, digamos, a facilidade da circulação das linhas de fluxo, ela permite essa circulação mais fácil,
tá? Então, geralmente eu tenho um núcleo magnético, tá? Que ele é suporte de um conjunto de espiras de fio condutor, tá? Então, como eu já comentei para vocês, né, é que como esse elemento armazena energia no seu campo magnético, eu preciso ter corrente circulando. Tá? Não preciso ter tensão, a tensão nele pode ser zero, mas eu preciso ter corrente. Então, como a corrente ela digamos, ela não é estática, né, ela é dinâmica, então a gente diz que ele armazena energia cinética, e o capacitor ele armazena energia potencial. Tá? Bom, como que é esse funcionamento? Tá? Como que a gente consegue relacionar uma corrente circulando por um indutor com a sua indutância? Tá? A gente vai ver o que é a indutância, então a gente puxa um pouco das equações de Maxwell, da lei de Ampère, tá? Mas você não se preocupem que isso aqui é só para a gente deduzir, tá? De onde que vem essa definição de indutância. Tá? Então vamos lá do começo dessa análise. Se eu tiver um fio condutor percorrido por corrente elétrica, eu sei que eu tenho linhas de fluxo, não é? Gerado em volta desse condutor, tá? Que vão ser diretamente proporcionais à corrente elétrica que circula. Tá? Então, se eu pegar esse condutor e fazer uma série de espiras, não é? Digamos, o campo gerado por cada uma dessas espiras, ele vai se somando, não é? De uma espira com a outra. Então, eu posso manipular a lei de Ampère e obter a relação entre a indução magnética em função do número de espiras e do comprimento desse condutor. Tá? Também da corrente elétrica e do material que forma o núcleo desse condutor, que ele é dado pela permeabilidade magnética, esse μ. Tá? Então aqui a gente sabe que a indução magnética, né, o meu BDT, está relacionado com o material, tá, o meu μ, multiplicado pelo número de espiras, multiplicado pela corrente elétrica que está circulando e dividido pelo comprimento do meu condutor. Tá? É essa mesma equação aqui, eu só copiei aqui de volta para vocês não perderem ela lá. Tá? E se eu pegar a área interna da minha bobina aqui, como se fosse a área efetiva, tá? Por onde circulam as linhas de fluxo, né? A gente sabe que se a gente tiver uma corrente circulando numa série de espiras, assim, as linhas de fluxo circulam pelo meio, né? Dão a volta e retornam. Então, se eu pegar aqui no meio dessas espiras, eu tenho a área efetiva por onde estão circulando as linhas de fluxo, tá? Então, eu posso dizer que o fluxo está relacionado com o B, aquele lá que eu deduzi, né, no slide anterior, multiplicado pela área efetiva. Tá? Então aqui eu tenho as linhas de fluxo, tá, que circulam nessa minha bobina. A gente sabe lá da lei de Faraday, né, que se eu tenho uma bobina exposta a uma variação de campo magnético, tá, ou seja, se eu tenho variação de linhas de fluxo dentro dessa bobina, eu tenho uma tensão induzida nos terminais nessa bobina. Né? A gente sabe que o que me diz, né, a lei de Faraday, é que a tensão nos terminais da bobina está relacionada ao número de espiras multiplicado pela variação do fluxo, tá? A variação das linhas de fluxo, né, que é o meu dφ sobre dt. Tá? Então, se eu pegar esse fluxo aqui, tá, que eu tinha obtido, que ele é o meu BDT multiplicado pela área efetiva, onde o B está relacionado aqui com as características construtivas da minha bobina, e substituir esse fluxo aqui nessa derivada, eu chego nessa expressão aqui, onde a tensão na minha bobina é o μ vezes o número de espiras ao quadrado, vezes a área efetiva, dividido pelo comprimento
da minha bobina, do comprimento do meu condutor, tá? Multiplicado pela derivada da corrente, certo? Então, esses parâmetros aqui, o μ, o n, o AE e o L, são constantes, certo? Então, se eu pegar toda essa parte constante da minha equação, ela vai relacionar a tensão no meu indutor com a derivada da corrente no meu indutor. Tá? Então, isto aqui é o que eu chamo de indutância da do meu indutor, ou da minha bobina. Tá? Então, toda essa parte daqui para trás vocês podem apagar agora, vocês podem esquecer, tá? E isso aqui vai virar uma constante, que é o meu L, que é a indutância da minha bobina. Tá? Eu só quis mostrar de onde sai essa definição de indutância. Então, a indutância do indutor, ela depende da construção física, né? A gente viu que depende do número de espiras, do material do núcleo, da área efetiva da bobina, do comprimento do condutor, tá? Então, isso aqui seria para um solenoide, tá? Ou seja, um núcleo cilíndrico, não é? E com as espiras enroladas em torno desse núcleo, tá? Então, a indutância, ela é medida em Henry, tá? H maiúsculo. Tá? Eu acho que eu não comentei lá no caso do capacitor, mas ele é medido em farad, tá? D mudo no final, tá, pessoal? Não é Faraday, é farad, e o símbolo é F maiúsculo. Bom, a gente vai ter diferentes tipos de bobinas, tá? Principalmente dependendo do núcleo que eu vou utilizar. Tá? O núcleo magnético onde essas espiras elas vão estar enroladas. Tá? Isso aí vai influenciar no meu Mi, tá? E ele vai estar relacionado, então, toda a parte de permeabilidade magnética está relacionado com a permeabilidade do vácuo, né, que é uma constante, é 4 vezes π vezes 10 na menos 7. E ele vai, eu vou ter, geralmente, valores bem maiores que o do vácuo, não é? Porque se fosse para usar o do vácuo, eu usava o ar e nem me preocuparia em colocar um núcleo magnético. Tá? Vocês podem ver aqui, por exemplo, ferro-silício é 55 mil vezes mais permeável do que o vácuo. Tá? No caso, o ferrite é 2.000 vezes. Tá? Mas aqui, dependendo do tipo de material, também eu vou ter diferentes funcionamentos em função da frequência que eu vou trabalhar. Tá? O ferro-silício ele é muito bom para trabalhar na frequência de 60 Hz, por exemplo. Mas se eu vou trabalhar num circuito eletrônico, comutando a 50 kHz, 100 kHz, é impossível usar silício, porque eu tenho muitas perdas por correntes de Foucault, que a gente chama, tá? E daí o ferrite ele é muito melhor para trabalhar, porque a perda dele em altas frequências é bem menor. Tá? Então eu vou ter aqui uma série de materiais, cada um aplicado num determinado tipo de aplicação, não é? Mas, novamente, isso aqui é só para vocês entenderem um pouco como são esses elementos, né? Mas o que nos interessa mesmo é como que se comporta a tensão e a corrente num indutor. Tá? E o que nos interessa, então, é essa equação aqui. A gente sabe que a tensão no indutor é a indutância, L, tá? Vezes a derivada da corrente. Tá? Então, daqui também vão sair todas as características do meu elemento. Tá? Lembrando, tá, pessoal, que a gente está trabalhando em circuitos 1 com o que a gente chama de elementos lineares, não é? O meu resistor é linear, o meu indutor é linear, o meu capacitor é linear, tá? Ou seja, eu vou considerar que essa equação aqui ela é válida para qualquer valor de tensão, para qualquer valor de corrente, tá?
Mas se a gente for pensar na aplicação prática desses elementos, por exemplo, para um indutor eu tenho uma curva de esterese, uma saturação, tá? Eu tenho muita não linearidade no meu elemento, tá? Mas a gente vai trabalhar como se ele fosse linear, tá? Isso aqui eu vou deixar para vocês estudarem lá em conversão de energia, em disciplinas mais adiante, tá? A gente vai focar agora só nessa relação linear que eu tenho entre a tensão e a derivada e a variação da corrente, né? Bom, da mesma forma, né, que a gente define a corrente como sendo, a tensão como sendo a derivada da corrente, eu posso isolar a corrente, não é, e dizer que ela é função da integral da tensão. Tá? Então vocês podem ver aqui que tudo que a gente está falando para um indutor é dual ao capacitor, não é? Essa equação aqui a gente tinha para o capacitor que a corrente era C vezes a derivada da tensão. Agora a gente tem para o indutor que a tensão é a indutância vezes a derivada da corrente. Tá? Da mesma forma, a gente tinha que a tensão no capacitor era a função da integral da corrente. Agora a gente tem que a corrente no indutor é função da integral da tensão. Tá? Da mesma forma aqui, aquela mesma explicação que eu falei para vocês em função dessa integral de menos infinito a t, né, que eu corto em dois períodos diferentes, né, o t menor do que zero e o t maior do que zero. Aqui no caso do indutor eu passo a ter a minha condição inicial de corrente no indutor. Tá? Então essa vai ser a minha condição inicial para análise do meu indutor, a corrente. E no caso do capacitor é a tensão. Tá? Mais uma vez aqui saliento, né, que eu tenho que obedecer a convenção de sentido de corrente e polaridade de tensão, né, ou seja, a corrente sempre entra pelo positivo da tensão no indutor, tá? E aqui também a energia armazenada no indutor, ela depende da indutância e da corrente ao quadrado, tá? Vocês lembram lá, né, que para o capacitor a energia estava relacionado com a capacitância multiplicada pela tensão ao quadrado. Tá? Então é aquilo que eu falei, eles são duais. Tudo que vale para a tensão no capacitor vale para a corrente no indutor, e vice-versa. As propriedades dos indutores, não é? Aquilo que eu falei que é muito importante a gente entender fisicamente esses elementos, né? Também derivam aqui das relações entre a tensão e a corrente nesses elementos. Tá? Então vocês podem ver aqui, não é, que a tensão no meu indutor ela é função da derivada da corrente. Tá? O que significa a derivada da corrente? Variação de corrente. Tá? Ou seja, se eu não tenho corrente variando no meu indutor, se a corrente ela é 0 ou ela é 1 ampere, não varia, se ela é 1000 amperes, mas não varia, a tensão é 0. Tá? Eu só vou ter tensão no meu indutor a partir do momento que eu tiver variação de corrente. Tá? Ou seja, o meu indutor, se ele está num regime estável, tá? Que ele não tem variação de corrente, a tensão nele é 0. E um elemento com corrente e tensão 0 é um curto-circuito. Tá? Então, um indutor em CC, tá? Ou num regime estável, ele equivale a um curto-circuito, enquanto que o capacitor equivalia a um circuito aberto, o que a gente viu nos slides anteriores. Tá? Da mesma forma, né, aquela mesma análise que a gente fez para tensão no capacitor, que não pode variar instantaneamente, no caso do indutor é a corrente que não pode variar instantaneamente. Tá? Porque para isso eu precisaria de uma tensão infinita. Então eu tenho que a minha condição inicial de corrente no indutor, aquela mesma análise que eu fiz para a tensão do capacitor, ela vai ser igual em 0 menos e em 0 mais. Tá? Ou seja, se eu tenho um interruptor fechando no meu circuito, a corrente que estava circulando no meu indutor antes de eu fechar essa chave vai ser igual à corrente quando eu fechar a chave.
tá? Naquele exato instante. Tá? Eu estou falando aqui de um infinitésimo de segundo. A partir dali ela começa a variar. Mas isso faz com que a corrente no indutor possa me dar a condição inicial, ou seja, o ponto de partida da análise da evolução da corrente no meu indutor. Tá? Porque ela não vai mudar instantaneamente. E também a terceira propriedade, que é a mesma que a gente viu para o capacitor, é que o indutor ele não dissipa energia. Tá? Ele vai armazenar energia num determinado momento e vai se descarregar em outro momento. Tá? Mas ele não vai dissipar, ele não vai consumir energia. Tá? Bom, com relação agora à conexão série e paralelo de indutores, ela também é dual ao do capacitor, tá? Ou seja, o que vale para paralelo no capacitor vale para série no indutor e vice-versa, tá? Ou seja, as indutâncias em série e paralelo se comportam da mesma forma que as resistências, tá? Ou seja, quando está em série, as indutâncias somam os valores das indutâncias, e quando essas indutâncias estão em paralelo, eu vou ter uma indutância equivalente menor do que a menor indutância. Né? Ou seja, 1 sobre a indutância equivalente é 1 sobre L1 mais 1 sobre L2, e a quantidade de indutores que eu tiver em paralelo. Tá? Então aqui é mais fácil de lembrar, porque ela é a mesma coisa dos resistores. Tá? Bom, agora então vendo o funcionamento do indutor, tá? Como que, digamos, como que funciona fisicamente um circuito composto aqui, por exemplo, de uma fonte de tensão, um resistor e um indutor, tá? Como eu falei, a gente vai procurar entender antes fisicamente para depois trabalhar matematicamente com as expressões que vão definir a tensão, a corrente no indutor. Tá? Mas imaginem o seguinte, um circuito que tem uma chave que vai fechar em T igual a zero, certo? E esse indutor inicialmente ele está descarregado, tá? Ou seja, a corrente inicial dele é zero. E em T igual a zero eu fecho essa chave aqui. O que vai acontecer, então, pessoal, quando eu fechar essa chave? Como inicialmente a corrente é nula no meu indutor, o que acontece quando eu fecho a chave? No exato momento que eu fecho a chave, a corrente continua sendo zero. Né? Porque eu falei para vocês que a corrente no indutor não pode variar instantaneamente. Tá? Então, para o ponto em que a chave estava aberta até o exato instante que a chave fecha, a corrente segue sendo zero. Tá? Se a corrente é zero, qual é a queda de tensão que eu tenho nesse resistor? É zero. Né? Se a corrente nele é zero, os dois estão em série, eu tenho zero de tensão aqui. Ou seja, toda a minha fonte de tensão aparece aqui nos terminais do meu indutor. Tá? Ou seja, eu aplico VS todo em cima do indutor. E daí o que vai acontecer? A corrente no indutor está relacionada com a integral da tensão, certo? Ou seja, essa minha corrente começa a aumentar, não é? À medida que a minha corrente aumenta, eu passo a ter uma queda de tensão nesse resistor, tá? Ou seja, a tensão em cima do meu indutor começa a diminuir com relação ao que eu tinha em T igual a zero mais, não é? À medida, então, que vai aumentando essa corrente no meu indutor, vai aumentando a queda de tensão no resistor e vai diminuindo a tensão em cima do indutor. Isso significa que a taxa de crescimento da minha corrente, ela diminui à medida que esse indutor vai se carregando. Tá? Até chegar um momento em que essa corrente multiplicado por essa resistência vai ser igual a essa tensão aqui. Tá? Quando esse R vezes esse I é igual a essa tensão aqui, eu passo a ter 0 volts em cima do meu indutor. Não tendo mais tensão em cima do meu indutor, a minha corrente para de crescer, ela estabiliza. Tá?
E em qual valor? No valor Vs dividido por R. Tá? Então, daqui estão ponto a ponto essas evoluções. Tá? Então, quando a chave fecha, toda a tensão é aplicada em cima do meu L. A corrente começa a circular pelo indutor, com isso eu tenho uma queda de tensão no meu resistor, cai a tensão em cima do meu L, e esse processo vai se repetindo até que a corrente no meu indutor é o Vs dividido por R. E daí o meu indutor ele se comporta como um curto-circuito, como se fosse um fio aqui, simplesmente, né, com essa corrente estável. Tá? Então vocês podem ver aqui a evolução da corrente, não é? Como eu falei, ela começa evoluindo rapidamente, né? Porque eu tinha toda a tensão VDT aplicada sobre o L, ali no tempo perto de zero, né? E à medida que essa corrente vai aumentando, essa tensão vai diminuindo, né? A tensão em cima do L vai diminuindo, e daí vai diminuindo a taxa de crescimento da corrente, até o ponto em que ela vai estabilizar em Vs sobre R. Tá? E a tensão acontece o contrário. Né? No começo ali ela estava toda sobre o indutor, e à medida que a corrente vai aumentando a tensão em cima do resistor e diminui a tensão em cima do indutor, até o momento em que ela cai até zero e o meu indutor fica totalmente carregado. Certo? Agora aqui só alguns exemplos de indutores comerciais, tá, pessoal? A gente vai ter indutores aplicados em circuitos eletrônicos, por exemplo, tá, em núcleos de ferrite. Eu posso ter um indutor aqui do tamanho de uma casa, tá, pessoal? Não precisa ser um elemento pequenininho. Assim como eu posso ter um indutor numa placa de circuito impresso. Tá? Eu posso ter indutores que eu não vou conseguir nem enxergar ele, de tão pequeno que é. Mas a gente vai ter, digamos, diferentes elementos indutivos, não é? Em função da aplicação que eu tenho, seja eletrônica, seja microeletrônica, seja sistemas de potência, né? Que eu posso ter aí um indutor dentro de uma usina, por exemplo, para de alguma maneira manipular a corrente gerada por uma hidrelétrica, por exemplo. Aí eu vou ter indutores gigantes, tá? Mas aqui está uma série de indutor aqui com esses aqui são solenoides mesmo, parece muito o que se usava antigamente em rádios, né, para fazer sintonia de rádio. Núcleos de ferrite, vocês podem ver, são os mais utilizados para altas frequências, né, e esses núcleos laminados de silício vão ser para baixa frequência. Tá? Transformadores de distribuição usam esse tipo de núcleo aqui, tá? Mas aí seria para funcionamento em baixa frequência. Certo, pessoal? Então, a aula de hoje era isso, tá? Era mais para dar um overview para vocês e uma explicação geral com relação a elementos armazenadores de energia, tá? Capacitores e indutores. E a gente agora, dessa aula até o final da matéria, a gente vai estar utilizando esses dois elementos, tá? Para análise transitória de circuitos. Então, todas essas características que eu comentei com relação às propriedades, a questão de que a tensão no capacitor não pode variar instantaneamente, a corrente no indutor não pode variar instantaneamente, tudo isso vai ser relembrado para vocês até o final da disciplina, tá? Porque são temas aí chave na análise transitória de circuitos elétricos, certo? Muito obrigado, então, pela atenção, pessoal.